Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 19 de julho, o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 2. E subiu o anjo de Yahvé de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo de Yahvé estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali a Yahvé. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo a Yahvé todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra de Yahvé, a qual ele fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia Yahvé, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos de Yahvé, e serviram aos Baalins, e deixaram a Yahvé, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram Yahvé a ira, porquanto deixaram a Yahvé e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão de Yahvé era contra eles para mal, como Yahvé tinha dito, e como Yahvé lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou Yahvé juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos de Yahvé. Mas eles não fizeram assim. E quando Yahvé lhes levantava juízes, Yahvé era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto Yahvé se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corromper mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira de Yahvé se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho de Yahvé, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim Yahvé deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Livro de Atos, capítulo de número 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes de proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Livro de Jeremias, capítulo de número 15. Disse-me, porém, Yahvé: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz Yahvé: os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, e os que são para cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz Yahvé, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, dizia Yahvé, voltaste para trás. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dá à luz, Sete se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-se o seu sol, sendo ainda dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, dizia Yahvé. Ai de mim, minha mãe! Por que me deste à luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse Yahvé: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Yahvé, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me, vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Yahvé, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei.
Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que dura a minha dor continuamente? A minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz Yahvé: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartarás o precioso do vil. Serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz Yahvé, e arrebatar-te-ei da mão do maligno e livrar-te-ei da mão dos fortes. Amém? Vimos os nossos textos então no dia de hoje, em Juízes, no capítulo 2, vimos que todas as vezes em que o povo se encontrava tranquilo, com a sua terra produzindo, com as suas possessões toda em ordem, eles rapidamente se esqueciam do Senhor. E quando estavam em aperto, voltavam a clamar. Quantas vezes já nos encontramos em situações em que ajudamos, favorecemos alguma pessoa e quando está tudo bem, elas viram as costas. Precisamos examinar se não fazemos isso com Deus. Deixamos de orar porque tudo está bem, deixamos de jejuar, deixamos de ler a palavra porque tudo vai muito bem, obrigado. Precisamos aprender, através do comportamento desse povo, que a constância em seguir e obedecer a Deus está unida à gratidão por tudo que Ele tem nos dado. Em Atos, no capítulo 6, nós vimos ali que muitas vezes, conforme a evolução, o cotidiano, as coisas das tradições humanas, vamos nos tornando complacentes com certos comportamentos, com modismos, Mas houve um tempo em que um homem, para servir à mesa no ministério, em que para servir o simples pão era necessário ter boa reputação, ser cheio de sabedoria do Espírito Santo. E hoje em dia, às vezes, esses requisitos, essas qualidades nem sequer estão em alguns líderes. Nós precisamos entender que não podemos nos nivelar por baixo nesse conceito raso do mundo moderno. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito, cheio de fé e manter, sim, uma boa reputação, para que sejamos irrepreensíveis e em nada envergonhar o nome do nosso Deus, do Senhor Jesus. Em Jeremias capítulo 15, nós temos ali um povo que virou as costas para o Senhor. Ele falou para o profeta: eu não vou mais estar com eles viraram as costas para mim. Mas no primeiro clamor, o Senhor volta a atender o povo. Deus está esperando a nossa oração. Ele está esperando que ele seja aceito, porque o Senhor não manipula o nosso livre-arbítrio. Então, se nós podemos fazer uma escolha, que façamos a escolha certa, de clamar ao Senhor e buscar por Ele. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças pelo teu infinito amor e a tua muita misericórdia. Se não fosse o Senhor, Pai, onde é que nós estaríamos agora? Um povo que não sabe discernir gratidão, de servir, de fidelidade, de lealdade. Precisamos muito do Senhor, muito do teu Santo Espírito, para que possamos dar ao teu nome toda a honra e toda a glória, através da maneira como vivemos a nossa vida e de tudo que fazemos. Pai, ajuda-nos a manter uma boa reputação, ser cheios da presença do teu Espírito e de sabedoria e fé. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!